Nesta sexta-feira, eu quero que você pare por um instante e deixe o barulho do dia perder força dentro de você. Há momentos em que a vida fala baixo, mas fala com uma precisão que atravessa qualquer distração. E hoje é um desses momentos. Você pode ter acordado cansado, com a mente cheia, com o coração dividido entre o que precisa fazer e o que ainda não conseguiu entender. Mesmo assim, existe uma parte de você que já percebeu que algo está sendo revelado. Não é uma revelação que grita, mas uma verdade que se aproxima com a firmeza de uma porta que sempre esteve ali. E quando essa verdade chega, ela não pede permissão para existir, porque ela apenas mostra o que o céu já sabia a seu respeito. Talvez você tenha vivido tempo demais olhando para o peso do que disseram sobre você, e pouco demais olhando para o que Deus escreveu. Hoje, eu quero te conduzir para esse lugar onde a voz do medo perde o direito de definir o seu nome. Você não está ouvindo apenas palavras soltas. Você está diante de um chamado que toca a sua identidade mais profunda. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas de ter sustentado versões de si mesmo que nunca foram realmente suas. E é por isso que esta mensagem encontra você com tanta força, porque ela toca exatamente o ponto onde a máscara já não consegue permanecer firme. A verdade sempre parece simples quando finalmente chega, mas antes disso, ela costuma passar por dentro como um vento silencioso. Você talvez não consiga explicar ainda, mas já sente que algo em você está sendo alinhado. E quando a alma começa a se alinhar, até o medo percebe que perdeu espaço. Fique comigo, porque o que vem agora não é apenas consolo, é reconhecimento. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se encaixar em lugares que nunca foram feitos para a sua paz. Há uma pressão invisível que empurra você a parecer forte, mesmo quando por dentro você só queria respirar sem carregar tanto. E, no entanto, existe uma beleza escondida justamente no momento em que a pessoa para de fingir que está inteira quando já está rachando por dentro. Você conhece? Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Esse instante, aquele em que o sorriso continua no rosto, mas a alma já está sentada no chão, em silêncio. É nesse lugar que Deus costuma começar a falar com mais clareza, porque ali não sobra espaço para teatro, só para a verdade. Quando a verdade aparece, ela não humilha, ela reorganiza. Ela não destrói quem você é, ela separa o que é seu do que foi apenas colocado sobre você. Há uma diferença entre carregar um nome e carregar uma sentença, e talvez você tenha sentido essa diferença sem conseguir explicar. As pessoas podem ter te observado por fora e pensado que já te conheciam, mas só Deus viu as partes que você escondeu até de si mesmo. E o que ele vê não é um fragmento cansado, mas uma história que ainda está sendo escrita com mão firme. Assim como aconteceu com Jacó quando o nome antigo já não podia continuar governando o futuro,
Também há momentos em que uma identidade antiga precisa ceder lugar a algo maior. Não porque você tenha inventado uma nova versão de si mesmo, mas porque o céu sempre soube quem você era por trás da luta. Há dias em que a sua maior batalha não é vencer alguém, mas deixar de concordar com aquilo que nunca deveria ter te definido. E quando isso acontece, um tipo de silêncio santo entra na casa da alma. Você começa a perceber que não está perdido, apenas sendo reposicionado. E esse reposicionamento pode doer, porque toda verdade mexe nas estruturas onde a mentira se acostumou a morar. Ainda assim, é melhor tremer diante da verdade do que descansar em uma identidade falsa. Existe um instante em que a manhã parece normal, mas alguma coisa por dentro já não responde do mesmo jeito ao velho roteiro. Você pega o celular, vê mensagens, vê relógio, vê obrigações e ainda assim sente que a parte mais importante de você continua esperando uma resposta que não vem do mundo. Talvez você tenha tentado preencher esse vazio com pressa, com produtividade, com explicações, com controle, mas nenhuma dessas coisas toca o centro da fome espiritual que vive dentro do peito. O corpo anda pela cozinha, pela rua, pelo trabalho, pelos compromissos, mas a alma continua perguntando quem ela realmente é quando ninguém está olhando. E é justamente aí que a verdade começa a se aproximar sem violência, como luz entrando por uma fresta ainda pequena. Você não precisa vencer o dia para ser visto por Deus. Você não precisa provar força para merecer ser lembrado. A verdade é que há um nome sobre você que é mais antigo do que a sua última queda e mais forte do que a sua última vergonha. Quando o mundo tenta te reduzir ao que deu errado, o céu lembra que a sua história não acabou no ponto em que você se feriu. Há uma diferença entre estar ferido e estar definido pela ferida. Uma marca no caminho não é o mesmo que o mapa inteiro da sua existência. Talvez hoje você esteja ouvindo isso porque já cansou de viver como visitante na própria vida. Então respira fundo e deixa a ideia entrar. O que Deus vê em você não foi apagado pelas estações difíceis. Você pode até ter se acostumado a sobreviver, mas não nasceu para apenas sobreviver. Há uma identidade que continua de pé, mesmo quando tudo ao redor parece pedir que você se esqueça dela. E essa identidade não depende da sua performance. Ela depende da voz que chamou você antes mesmo de você aprender a se esconder. Há algo profundamente humano em continuar caminhando quando ninguém percebe o esforço que isso custa. Você atravessa o dia, sorri quando precisa, responde quando é necessário e, por dentro, carrega uma espécie de peso educado que quase ninguém nota. Ainda assim, o céu nota. O céu nota o suspiro preso, nota o pensamento repetido, nota a coragem que você faz parecer pequena para conseguir seguir. E há uma misericórdia acontecendo justamente no lugar onde você acha que está atrasado. Porque o tempo de Deus não é uma ameaça para você, é um refúgio. Quando a alma começa a entender isso, ela para de correr atrás de aprovação e começa a descansar em pertencimento. Há uma revelação muito séria aqui. Você não precisa ser transformado em outra pessoa para ser aceito. Você precisa apenas parar de chamar de identidade aquilo que era apenas sobrevivência. Em outras palavras, nem tudo o que você aprendeu a vestir combina com a sua verdadeira forma. Algumas roupas foram úteis por um tempo, mas agora apertam. Algumas estratégias te protegeram, mas também te esconderam. E talvez o que hoje dói em você seja justamente o desconforto de algo que já não cabe mais. Isso não é fracasso, é sinal de crescimento. A borboleta não chama de maldição o momento em que o casulo se torna apertado demais. Ela apenas entra no movimento que a leva para fora. E o seu espírito também está sendo empurrado para fora de versões antigas. Se você prestar atenção, vai perceber que até a ansiedade muda de tom quando a verdade começa a entrar.
Ela perde um pouco da autoridade que fingia ter. Não porque o problema desapareceu, mas porque você finalmente começou a escutar a voz certa sobre si mesmo. E a voz certa sempre devolve chão. Há dias em que você olha para dentro e percebe que há mais ruído do que repouso, mais defesa do que entrega, mais sobrevivência do que confiança. Nesse momento, o coração entende que não basta continuar correndo. Ele precisa aprender a habitar a verdade. Talvez por fora ninguém veja a guerra, mas por dentro existe uma luta real entre o que foi dito sobre você e o que Deus está dizendo agora. E essa luta não é pequena, porque a identidade sempre mexe com as bases da confiança. Você pode ter ouvido vozes que chamavam você de insuficiente, de esquecido, de improvável, de atrasado, e por um tempo até concordou com elas em silêncio. Mas concordar em silêncio não transforma mentira em verdade. O que transforma a alma é a luz que entra sem pedir licença e mostra que o quarto nunca esteve realmente vazio. O Senhor continua presente onde você pensava que só havia demora. Há um tipo de presença que não resolve tudo de imediato, mas impede que o desespero tome posse do lugar. E isso já é uma forma de milagre, porque quando o medo tenta nomear seu futuro, a fé responde com outra linguagem. A fé não nega a luta, mas também não aceita que a luta escreva a última linha. Você talvez esteja mais perto da verdade do que imagina. Às vezes, a proximidade de uma mudança é sentida primeiro como desconforto, não como alívio. É como a casa que range antes de amanhecer, ou como a água que se move antes de refletir a primeira claridade. E é por isso que você precisa aprender a não chamar de abandono aquilo que talvez seja apenas rearranjo. Deus trabalha com precisão, onde você só consegue enxergar interrupção. Ele toca no nome, toca no peso, toca na estrutura e começa a devolver ordem ao que foi espalhado. O que está acontecendo em você não é vazio sem propósito, é verdade em movimento. E verdade em movimento sempre exige coragem. Há um instante em que você percebe que já não consegue continuar sendo moldado pelas expectativas de pessoas que nunca carregaram o seu bastidor. Você olha para o espelho, para a janela, para a mesa silenciosa da madrugada e sente que alguma coisa dentro de você está pedindo autenticidade. Não uma autenticidade barulhenta, mas aquela que se curva diante de Deus sem precisar se explicar para todo mundo. É como se a alma dissesse: eu não quero mais viver de aparência. Esse é o começo da restauração, porque ninguém recebe identidade nova sem antes soltar um pouco do que fingia sustentar. Você talvez tenha passado muitos anos tentando ser aceito por grupos, por ambientes, por expectativas familiares, por lembranças de rejeição que ainda pesam. Mas a verdade que te encontra hoje não está tentando te ajustar ao olhar dos outros, e sim ao olhar do Criador. Isso muda tudo, porque quando o Criador fala, o que era confuso começa a ganhar contorno. Quando ele chama, o que estava espalhado começa a retornar ao centro. Há algo de sagrado no momento em que a pessoa para de negociar a própria alma. Não porque tenha encontrado todas as respostas, mas porque finalmente entendeu que nem toda porta merece ser atravessada. Algumas aberturas levam você para lugares onde a sua essência fica cada vez mais distante de si mesma. Outras fecham exatamente para proteger a direção que Deus preparou. Hoje você talvez esteja diante desse tipo de discernimento. E o discernimento quase sempre chega vestido de incômodo. Ele mostra que continuar igual já não é opção. Ele mostra que a antiga definição já não sustenta a nova estação. E ele mostra com delicadeza firme que o céu está mais interessado na sua verdade do que na sua encenação. Há um tipo de cansaço que faz a pessoa olhar para tarefas simples e sentir que até a alma precisa sentar. Você conhece esse lugar porque ele aparece quando a pressão foi longa demais.
e o coração já não quer mais se defender o tempo inteiro. É nesse cenário que a identidade verdadeira começa a se revelar como abrigo, não como peso. E talvez essa seja a parte mais bonita. A verdade não chega para exigir mais de você. Ela chega para devolver o que foi roubado. Você não foi chamado para viver de uma imagem fabricada, para sobreviver ao julgamento alheio. Você foi chamado para andar em algo muito mais sólido do que a aprovação humana. Quando essa percepção nasce, ela encontra o corpo inteiro. O peito solta um pouco, a respiração muda, os ombros descem uma fração e a mente percebe que está diante de um território novo. Não é um território perfeito, mas é verdadeiro. E verdade sempre tem mais paz do que encenação. Há pessoas que gastam a vida inteira tentando parecer prontas, quando na verdade foram apenas convidadas a ser sinceras. O céu trabalha melhor com sinceridade do que com performance, porque a sinceridade abre espaço para a cura e a performance só abre espaço para mais cansaço. Talvez você esteja entendendo agora que a sua história não precisa ser bonita para ser santa. Basta ser entregue, basta ser atravessada pela graça que não rejeita o processo. E o processo, quando é entregue, deixa de ser prisão e começa a se tornar passagem. Você não precisa correr para se provar, precisa apenas permanecer onde a verdade está falando. É assim que a identidade retorna ao lugar de origem. E quando ela retorna, o medo perde a voz principal. Há sinais que não fazem barulho, mas alteram completamente a forma como você lê o próprio dia. Às vezes é uma frase ouvida por acaso, às vezes é um incômodo ao abrir a porta de casa, às vezes é aquela sensação persistente de que a antiga narrativa já não segura mais a sua atenção. Você talvez tenha chamado isso de coincidência, mas o Espírito sabe quando está sendo confrontado com um chamado. E não é um chamado para fugir da vida, é um chamado para parar de viver em desacordo com o que Deus já está revelando. O que antes parecia identidade começa a se mostrar apenas como hábito. O que antes parecia destino começa a aparecer apenas repetição. E o que antes parecia inevitável começa a perder o trono. Eu quero que você receba isso sem medo. Há uma verdade sobre você que não depende do seu último dia difícil. Ela está aí, inteira, esperando sua concordância. E se qualquer uma dessas palavras estiver encontrando espaço dentro de você, escreva 888 nos comentários. Esse pequeno sinal é apenas um reconhecimento de que a confirmação tocou seu espírito. Não é sobre números mágicos, é sobre concordar com o que já estava tentando te alcançar. Escreva 888 e volte para mim. Porque quando você se posiciona diante da verdade, até o silêncio muda de peso. Você começa a perceber que não está sozinho no processo de entendimento. Há uma mão conduzindo o que parecia disperso, e essa mão não erra a direção. A alma que concorda com a luz começa a sair do cativeiro da dúvida. E é exatamente isso que acontece quando você deixa de negociar com a sombra e começa a responder à claridade. O próximo passo já não vem da confusão, vem da confirmação. Às vezes, a identidade verdadeira se revela do jeito mais simples e, por isso mesmo, mais profundo. Você está em um cômodo comum, com uma xícara na mão, com a janela aberta, com o som distante da rua entrando sem cerimônia, e de repente algo se alinha por dentro. Não há espetáculo, não há explosão, apenas uma certeza mansa que começa a ocupar o lugar onde antes havia tensão. É como se uma névoa fina se dissipasse e por um momento você conseguisse enxergar o contorno das coisas com mais honestidade. Talvez você não consiga explicar o que mudou, mas sente que o coração deixou de tropeçar na mesma pedra invisível. Quando isso acontece, a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Você não está apenas ouvindo sobre identidade, você está sendo conduzido a reconhecê-la. E reconhecer é diferente de imaginar.
Reconhecer é quando algo no fundo de você diz: sim, isso faz sentido, isso me toca. Isso era o que faltava nomear. Então eu preciso que você faça algo simples, mas verdadeiro. Escreva. Eu vejo isso nos comentários. É uma forma de deixar a percepção assentada, onde a distração não consegue mais apagar. Você não está apenas repetindo palavras, você está registrando uma confirmação no lugar onde sua mente e seu espírito se encontram. E depois disso, volte para mim. Porque a verdade reconhecida ganha corpo, e o corpo precisa aprender a caminhar de acordo com aquilo que a alma já viu. O que foi visto não precisa mais pedir licença para existir. E quando isso acontece, a sua história começa a andar com mais firmeza. Há um tipo de paz que nasce exatamente do reconhecimento. Ela não é apressada, mas é sólida. Ela não faz alarde, mas permanece. Há um movimento muito discreto quando a alma finalmente para de resistir ao que está sendo revelado. Você sente isso como quem percebe uma porta antiga abrindo sem ruído. E, de repente, o ar dentro da casa muda. Não foi a porta que criou a nova atmosfera. Ela apenas permitiu que o que estava fora finalmente entrasse. Assim, também é com a verdade sobre sua identidade. Ela não inventa algo novo do nada. Ela libera o que já estava esperando para respirar. Você pode até ter passado por dias em que tudo parecia travado, mas travamento não é sentença, é apenas um estado antes do avanço. E o avanço, muitas vezes, chega com simplicidade suficiente para ser ignorado por quem só enxerga o dramático. Contudo, você está sendo chamado a perceber o simples, a perceber o que é verdadeiro antes que o ruído tente reescrever a cena. Há uma ternura em Deus que se aproxima sem invadir. Ele não precisa quebrar sua alma para entrar nela. Ele só espera o momento em que você se permite abrir. Talvez isso esteja acontecendo agora em um nível silencioso, mas real. A antiga resistência cede um pouco. A antiga desconfiança perde força. O antigo nome perde autoridade. E então algo novo se firma sem precisar gritar. Essa firmeza não vem da euforia, vem da presença. E presença verdadeira muda tudo, porque ela faz a alma parar de pedir provas ao vento. Ela começa a descansar no que foi mostrado. Você não precisa entender cada detalhe do processo para confiar na direção. Às vezes a obediência vem antes da clareza, e a clareza vem depois da obediência. É assim que a identidade vai se assentando, não como uma ideia bonita, mas como uma realidade que já encontrou morada em você. Há um momento em que a casa por dentro parece silenciosa demais, e esse silêncio faz você ouvir tudo o que tentou ignorar durante semanas. Você nota a pilha de coisas adiadas, a mensagem que ainda não respondeu, a oração que foi feita sem muita força, o rosto cansado no espelho, e entende que a alma precisa de outro tipo de alimento. Não mais explicações vazias, mas verdade viva. Não mais ruído, mas presença. Você talvez tenha aprendido a ocupar todos os espaços, menos o espaço de ser profundamente honesto diante de Deus. E agora essa honestidade se torna necessária. É como se o céu dissesse: chega de sustentar o que já perdeu sentido, não em condenação, mas em convite. O convite é para voltar ao lugar de origem, onde sua identidade não depende do aplauso nem do medo. Há uma liberdade muito específica nessa volta. Você para de pedir permissão para existir. Você para de medir seu valor pela quantidade de portas abertas. Você para de interpretar cada atraso como negação. A verdade que está sendo devolvida a você hoje não é apenas consolação, é orientação. Ela aponta para uma forma de viver em que o coração não precisa mentir para continuar andando. E isso exige renúncia. Renúncia à imagem rígida, à autocobrança sem fim,
a necessidade de controlar tudo para sentir segurança. O que entra no lugar é mais simples e mais forte: confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança trabalhada na presença de Deus. Uma confiança que sabe esperar sem desistir. Uma confiança que entende que o que é seu não precisa ser arrancado da vida com violência. Quando você começa a viver assim, até a respiração muda de ritmo, e o ritmo da alma é um dos sinais mais claros de que a identidade está retornando. Há muito mais acontecendo em você do que o seu cansaço consegue descrever. E talvez seja por isso que você se sente diferente quando ouve certas palavras, como se algo muito antigo estivesse sendo tocado sem ser ferido. Você não está apenas passando por um conteúdo, você está atravessando uma lembrança espiritual do que sempre foi verdadeiro a seu respeito. A alma reconhece o que a mente ainda tenta explicar. E esse reconhecimento pode vir como um arrepio, uma lágrima discreta, um suspiro, uma vontade súbita de ficar em silêncio por um instante. Não ignore esses sinais pequenos. Eles costumam ser as primeiras respostas de um coração que finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Você foi feito para viver em verdade, não em disfarce. Foi feito para caminhar com clareza, não com vergonha. Foi feito para carregar a presença de Deus sem precisar se encolher diante das próprias cicatrizes. Isso não significa que tudo já foi resolvido, mas significa que já começou a ser reorganizado. A verdadeira identidade não elimina a memória da luta, ela retira da luta o direito de definir quem você é. Há uma grande diferença entre lembrar da travessia e morar nela. Talvez hoje você esteja aprendendo essa diferença pela primeira vez com tanta nitidez. E isso é precioso, porque a nitidez devolve direção. Quando a direção volta, o coração para de vagar em círculos. Você começa a se mover com mais intenção. E o que antes parecia confusão, agora revela uma pedagogia silenciosa de Deus, que usa até a espera para te ensinar a reconhecer o que é eterno. Nada do que Ele faz em você é desperdiçado. Nem o tempo, nem o silêncio, nem a ruptura, nem o recomeço. Tudo está sendo usado para devolver você a uma verdade maior do que a sua dor. Há um tipo de noite interior que não se resolve com pressa, porque ela não foi feita para ser vencida pela força, mas atravessada com presença. Você deita, vira de um lado, depois de outro, e percebe que o corpo quer descanso, enquanto a mente ainda está tentando terminar conversas antigas. E, no entanto, até esse estado de vigília cansada pode se tornar lugar de encontro, porque às vezes a alma só consegue escutar quando o resto cala. É na madrugada sem plateia que muitas certezas falsas perdem a maquiagem. Você já não consegue sustentar a mesma narrativa quando tudo ao redor diminui. E é justamente nesse deserto silencioso que a identidade real começa a falar com mais nitidez. Não como um pensamento otimista, mas como uma convicção que não pede licença. Você não é a soma das suas quedas. Você não é a medida dos seus atrasos. Você não é a repetição do que outros fizeram com você. Há um nome mais fundo, uma raiz mais viva, uma memória mais antiga do que a vergonha. E essa memória está sendo acordada agora. Talvez você esteja sentindo isso como quem encontra água no meio de um terreno que parecia seco demais. A água não precisa discutir com a seca, ela apenas começa a ocupar o espaço. Assim é a verdade. Ela não precisa competir com a mentira quando chega com a autoridade da presença. Mas para que isso seja real em você, precisa haver concordância. E concordância é um gesto íntimo, quase secreto, entre a sua vontade e o que Deus está revelando. Não se trata de emoção passageira, mas de aliança interior. Quando essa aliança se firma, a noite deixa de ser ameaça e passa a ser passagem.
E a passagem é onde a identidade continua seu caminho sem mais se curvar ao medo. Há coisas que você só entende depois que para de lutar contra a forma como Deus está fazendo. Você talvez quisesse uma resposta rápida, um sinal maior, uma confirmação impossível de ignorar. Mas o que recebeu foi uma sequência de pequenos toques na consciência. Um desconforto aqui, uma paz ali, uma memória, uma frase, uma porta que não abriu, outra que se abriu sem alarde. E quando você olha para isso tudo com atenção, percebe que havia direção desde o início. A verdade sobre sua identidade não chegou como espetáculo. Ela veio como fidelidade. E a fidelidade de Deus costuma ser mais convincente do que o barulho das circunstâncias. Talvez seja por isso que você começou a se sentir deslocado em lugares que antes pareciam normais. Não porque você tenha se tornado alguém estranho, mas porque a sua alma está sendo reposicionada para uma realidade mais verdadeira. Esse deslocamento não é punição, é transição. E toda transição mexe com o corpo, mexe com o humor, mexe com a forma de falar consigo mesmo. Ainda assim, existe uma promessa silenciosa dentro desse movimento. O que é real, permanece. O que é falso, precisa cair. O que é de Deus, resiste ao tempo. O que era apenas apoio temporário pode ceder. E isso pode assustar no começo, até você perceber que a mão que remove também sustenta. O mesmo Deus que desmonta uma estrutura falsa é o Deus que reconstrói você com mais verdade do que antes. Então não despreze o incômodo. Às vezes, ele é apenas a pele antiga ficando apertada demais. E aquilo que parecia perda era, na verdade, espaço sendo aberto para o que sempre precisou nascer. Há uma realidade muito concreta na forma como você levanta da cadeira, pega a água, atravessa o corredor, responde a uma mensagem e, mesmo assim, sente que alguma parte de você está sendo chamada para algo mais profundo. A vida comum continua, mas ela já não é a mesma por dentro. O mesmo quarto, a mesma rua, o mesmo trabalho, a mesma rotina, tudo pode parecer igual e, ainda assim, carregar uma diferença que só a alma percebe. Isso acontece porque a verdade não precisa mudar o cenário primeiro para mudar você. Ela começa em silêncio. Ela começa no lugar onde ninguém vê. E é ali que a identidade se decide. Você talvez tenha aprendido a esperar aprovação antes de se mover. Mas hoje o céu está te ensinando outra postura. Mova-se a partir da verdade, não da permissão alheia. Ore a partir da verdade, não da vergonha. Respire a partir da verdade, não do medo. Existe uma disciplina santa em concordar com o que Deus diz mesmo quando o resto ainda parece meio nublado. Essa disciplina não é dureza, é fidelidade. Você pode continuar servindo, trabalhando, amando, caminhando, mas agora com um centro mais firme. E quando o centro firma, o resto se reorganiza ao redor dele. Há um tipo de paz que não depende de circunstâncias ideais, porque ela nasce da identidade descansada. É a paz de quem sabe que não precisa se fabricar para ser visto. Talvez seja isso que o seu espírito vem pedindo há muito tempo. Parar de se fabricar, parar de se editar para caber, parar de se encolher para não incomodar. A verdade te quer inteiro, e inteiro é muito mais leve do que fragmentado. Quando você começa a enxergar sua vida por esse ângulo, até a memória ganha outro peso. Aquilo que antes parecia só atraso, agora revela proteção. Aquilo que você chamou de porta fechada, talvez tenha sido misericórdia. Aquilo que você viveu como atraso pode ter sido preparação invisível. Você não precisa romantizar. Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência.
O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.